Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. O vento raivoso sacudiu as persianas fechadas e Harry estremeceu. Ele praguejou entre os dentes e desviou os olhos da janela, onde o clima de dezembro estava furioso, voltando sua atenção para a tela do velho smartphone de seu único ente querido. O garoto sentou-se reflexivo à mesa coberta com uma toalha de mesa de borracha com uma estampa floral berrante. Sua avó gostava de tudo o que era colorido, brilhante e geralmente coletivo, pois Harry não gostava disso. Mas ele não o fez agora, porque a avó não o teria ouvido de qualquer maneira. E ela não teria ouvido por dois motivos. Primeiro, ela não estava em casa, estava no celeiro. Segundo, ela estava morta lá dentro. Harry deu de ombros, trêmulo. A onda de frio que os meteorologistas haviam prometido, batendo recordes até mesmo para o final do ano, era prova de que a última pensão da vovó deveria ter sido gasta em reparos na casa, não em caridade. Velha tola. Harry cerrou os dentes, e mesmo agora, estava irritado com a decisão dela. A casa está como um quartel, toda podre, e ela ainda está pulando, brincando, está fora de si. Bem, que ajuda para o abrigo de animais, quando eles mesmos são quase piores do que os cães do vizinho. Certa vez, um dos blogueiros que Harry assistia usou a expressão oscilações emocionais e agora o cara sentiu claramente como ele mesmo oscilou nelas, porque depois da irritação do único membro de sua família, ele simpatizou, entendeu por que a avó ficou assim. Isso aconteceu quando a mãe e o pai morreram. Há apenas 5 minutos, eles estavam brincando, rindo e dizendo que trariam alguns presentes da cidade para o filho e um travesseiro ortopédico para Selena, para que pelo menos ela pudesse dormir com sua osteocondrose. Depois entraram no carro, saíram do quintal, dirigiram pela estrada da cidade e... de repente, o carro deu uma guinada brusca, como se o motorista tivesse decidido fazer uma curva fechada. Seus freios falharam e ele tentou fazer algo em pânico. O nariz do carro bateu contra o poste de eletricidade. O para-brisa rachou e se despedaçou, e os pais, que não tiveram tempo de colocar o cinto de segurança, como os médicos explicaram mais tarde, morreram na hora. Em geral, em um acidente como esse, quem tinha chance de sobreviver, disseram os médicos. Mas foi o que aconteceu. Harry ainda se lembrava claramente de como a avó uivou, caindo de joelhos, como sua boca se abriu e seu dente de ouro brilhou. Ele se lembrava das nuvens de poeira da estrada que se formaram após o acidente, do cheiro amargo de absinto no ar aquecido pelo sol. Lembrava-se de como sua mãe olhava para ele. Não, ela não podia mais olhar para ele, mas parecia que ela o olhava com reprovação. Porque, dizem, ela não o impediu, não o salvou. Harry tinha então 8 anos de idade e deveria começar seu primeiro ano em 2 semanas. E ele sabia há meses que era responsável pela morte deles. Ele até foi informado diretamente por uma vizinha, Ariana, apelidada de Saltichica pelas crianças por causa de sua personalidade dura e seu hábito de chicotear com urtigas qualquer um que se arriscasse a subir em seu terreno. Se eles não tivessem ido comprar vocês para a escola, nós ainda estaríamos vivos, disse Saltichica. A avó, que estava chorando silenciosamente ao lado da cômoda, onde agora havia fotos de família com fitas pretas em cada uma delas, parou de falar abruptamente, deu um pulo na vizinha e, repreendendo-a com palavras tão grosseiras como ela nunca havia se permitido, empurrou Saltichica para longe. Harry, não me ouça. Ela falou rapidamente, dando tapinhas nos ombros e nas costas do neto com as palmas das mãos trêmulas. Você não tem culpa de nada. Mamãe e papai não morreram, eles voaram para longe, estão bem agora, vão beber mel e comer alva e cuidar de você das nuvens. Não é sua culpa, Harry, não chore, eu não vou deixar ninguém machucá-lo mais. 10 anos se passaram desde então. A própria avó tinha ido à cidade várias vezes, tinha voltado, tinha se sentado em silêncio e bebido gotas do coração, e então, com seus óculos, tinha se sentado à mesa e folheado alguns papéis, tinha escrito algo, tinha murmurado algo sob sua respiração. Mais tarde, Harry descobriu que sua avó não estava imediatamente disposta a confiar a ele o papel de guardião, e Harry estava prestes a ser colocado em um orfanato. E então,
Quando tudo se resolveu a favor de Selena, os dois passaram a viver juntos. Acontece que não havia outra família, e a avó era órfã, como ela às vezes contava em suas memórias, não se dava bem com seus pais adotivos. E então, quando ela completou 18 anos, eles lhe apontaram a porta da casa. E ela foi embora. Com o dinheiro, cuidadosamente economizado para a vida adulta, ela sobreviveu pela primeira vez, então, entrou em uma escola técnica para costureiras e conseguiu um dormitório lá. Então conheci um homem 20 anos mais velho que ela. Ele trabalhava como tratorista. Ele a pediu em casamento imediatamente. Selena aceitou. Ela deixou a cidade, seu ofício de costureira e se estabeleceu como patroa em uma casa de aldeia, e lá foi trabalhar em uma loja. No entanto, às vezes ela se sentava à máquina de costura e deixava que um pequeno pagamento local fosse feito. Não era frequente pedir atualizações, mas ainda assim uma boa costureira podia contar com um sólido acréscimo ao orçamento familiar, mas não havia filhos. Não havia médicos, nem exames caros, eles apenas esperavam, acreditando que um dia tudo ficaria bem. E assim, depois de 17 anos, nasceu uma filha. Eles decidiram chamá-la de Catherine. Nós criamos e mimamos o bebê ensolarado deles. Eles achavam que pelo menos ela mudaria seu destino, não repetiria o caminho de seus pais e conseguiria se estabelecer na cidade. Mas o destino, novamente à sua maneira, ordenou que Catherine conhecesse um homem. Seu nome era Archie e ele, como ele mesmo admitiu, veio de muito longe e não sabia onde se estabeleceria, o que faria. Não, Archie não era uma espécie de bobo e vagabundo que só saiu de casa por motivos familiares. Quais eram essas circunstâncias? Ninguém realmente chegou à sua alma. Ora, ele disse que rompeu com o passado e provou que não há de ficar coçando a língua sem fazer nada. Descobriu-se que Archie tem uma boa profissão como carpinteiro. Catherine declarou a seus pais que agora não precisa mais ir para a cidade, ela quer ficar aqui e quer se casar. Selena e seu marido encolheram os ombros. Eles decidiram que o mais importante é que as crianças sejam felizes. E então? O vilarejo ainda não havia declinado, havia trabalho na serraria, que ainda não havia fechado, então tudo estava normal. E então o marido de Selena morreu de derrame. Foi um grande golpe para toda a família. Selena se vestiu de preto e disse que até sua morte andaria assim, porque é viúva e não há mais luz em sua vida. Mas nem mesmo um ano se passou, pois ela mudou sua decisão porque seu neto Harry nasceu. 8 anos voaram como um dia. Parecia que o destino teve piedade da família, agora ele permitirá que eles experimentem uma vida normal, uma vida tranquila. E então outro golpe. Harry, você precisa estudar muito. Seus pais estão mortos, está entendendo? Eu sou a única pessoa que lhe resta. E eu não vou deixar você. Está me ouvindo? Olhe para mim. Não vou deixar que você jogue sua vida fora, nesse estilo, segurando-o firmemente pelos ombros e sacudindo-o suavemente. Sua avó falava frequentemente com o garoto logo após a morte de seus pais. No início, Harry ficava muito absorvido com esses discursos, tanto que seus olhos ficavam enevoados, ele se esforçava muito nas aulas e era um rato rápido pela casa, ajudando a avó em tudo, mas Selena ficou cada vez mais rígida. Quando o neto capinava o jardim, esfregava o chão da casa, lavava a louça, tirava nota 10 na prova, ela balançava a cabeça, beliscava os lábios e dizia que era assim que deveria ser. Não elogiava, não acariciava, mas insinuava que você, neto, fizesse o que tinha de fazer. E eu poderia, a propósito, tentar algo ainda melhor, quando os garotos que ele conhecia eram adolescentes, saíam tarde da noite e até tentavam ter casos com garotas. Harry se trancava na escola, relatando tudo a Selena. Precisa ir à loja comprar pão? Faça-me um favor, faça isso em 15 minutos e não ouse mentir sobre a fila, pois Selena pode descobrir pelos vizinhos se havia fila ou se era hora de lavar sua boca mentirosa com sabão. Vovó, estou com fome, disse Harry uma vez. Não há carne em casa. O carregador quebrou a perna. A loja me chamou para ajudar no descarregamento. Eu serei pago. Vou comprar um guisado, e Selena congelou. Ela deixou de lado a colher que usava para comer a sopa de macarrão.
Sim, há muito tempo ela havia decidido que ela e seu neto eram vegetarianos. Ela havia lido em um jornal que todas as doenças vinham da carne. E que a carne impede que a pessoa esteja nas vibrações corretas de seu corpo energético. O que leva à infelicidade na vida. Selena leu e decidiu que, se ela e Harry não parassem de comer carne animal, ambos morreriam em breve, assim como sua filha e seu genro. E foi assim que a carne desapareceu da casa. E o mesmo aconteceu com os ovos. A vovó reconheceu os laticínios porque não conseguia imaginar amanhã sem um chá preto forte e doce e um pedaço de pão com manteiga. Você quer carne dos inocentemente abatidos? Perguntou ela em uma voz abafada. Harry colocou a cabeça entre os ombros. É uma pena ter medo de uma avó quando se tem 16 anos. Vergonha. Mais medo. Porque Selena foi rápida em retaliar. Ela se levantou da mesa, saiu para o corredor, fez um barulho de algo. Harry se amaldiçoou por sua língua comprida. Então a vovó voltou. Ela foi até a mesa. E deu um tapa na mão e deixou cair um caroço cinza no prato do neto. Harry deu um grito e quase caiu do banquinho, mas os dedos da avó, agarrados ao seu ombro e à sua coragem, o contiveram. Coma, disse ela em seu ouvido, com o hálito quente e viciado. Harry olhou para o rato morto em seu prato. E não era o gato. Murka havia fugido de casa. Na verdade, ele disse à avó que ela havia fugido e desaparecido, mas, na verdade, Murka havia se instalado em um quintal do outro lado da cidade, onde estava escondida. A personalidade da gata não suportava a dieta vegetariana e ela mudou seu local de residência. Então foi uma ratoeira que funcionou. O que Harry havia conseguido comer desceu por sua garganta. Coma! Repetiu a avó e tentou sacudir a cabeça. Velha louca. Uma onda de pânico passou pela mente de Harry. Com as palmas das mãos apoiadas na superfície da mesa, ele se contorceu para escapar do controle dela. A banqueta tombou. Velha louca. Você enlouqueceu? Harry tremeu como um calafrio. Eu odeio você. Ele saiu correndo da casa. Não se importava com o escândalo que o aguardava. Do lado de fora, atrás dos pátios, ele vagou no crepúsculo que se esvaía e amaldiçoou sua pouca idade, 16 anos. Você não pode correr para longe, eles o pegarão e o trarão de volta. Ele conhecia um garoto que tinha estado lá enquanto seu pai estava de serviço e sua mãe estava bêbada. E aquele garoto disse que poderia ser muito, muito ruim em um orfanato. Harry parou, jogou a cabeça para trás. O céu estava tão claro. As estrelas estavam espalhadas por perto, aparentemente, na palma de sua mão ele podia pegar esses vagalumes azul prateados. Então, ele decidiu esperar até os 18 anos e fugir legalmente de casa. Para onde? Para qualquer lugar. Nesse meio tempo, ele tinha que voltar e fazer as pazes com sua avó. Fingir que estava obedecendo. E também fingir que quebraria aquela tigela de sopa por acidente, pois não se pode comer depois que um rato esteve nela, e ele queria uma refeição saudável, carnuda e normal. E o que ele estava recebendo no refeitório da escola não parecia ser suficiente. Além disso, ainda havia os feriados, é claro, quando ninguém o alimentava no refeitório. No dia seguinte, Harry foi até a loja e disse que precisava falar com o proprietário. Você já decidiu se quer um emprego? Perguntou John. Sim, eu quero, assentiu o garoto. Mas posso entrar devagar um dia desses? Você pode estacionar seu carro na segunda entrada? Eu gostaria de ser discreto. Selena? Estreitou os olhos para John, que estava um pouco ciente da tirania doméstica da família de Harry. Eles podem até me pagar menos, Harry assentiu, eu realmente preciso de um emprego. Ok, vamos fazer um acordo, sorriu John. Você trabalhará para mim como espião. Uau, acrescentou John. Vá em frente, você vai se tornar adulto. Você vai me desculpar por dizer isso, mas Selena seria uma boa psiquiatra para visitar. Eu sei, Harry suspirou. Muito obrigado. Desde então, Harry mudou sua dieta e passou a receber um pequeno, mas ainda assim um salário,
parte dele guardado, é claro, escondido em um lugar secreto, e parte gasto. E comprou carne. Ensopado, salsichas, presuntos defumados. Tudo isso, é claro, era comido em segredo. Normalmente, Harry comprava uma garrafa de refrigerante e um pão e ia para o rio. Havia um lugar na curva dos Salgueiros Chorões, e se você subisse embaixo dos galhos, de lado, não conseguiria ver ninguém. E um homem podia comer em paz. Harry pensou muito sobre o tipo de homem que ele era agora e o que poderia se tornar. Ele queria se afastar da aldeia. Por quê? E está claro que somente na cidade você pode ter sucesso. Mas como exatamente ele teria sucesso, Harry não sabia. Provavelmente, ele teria que ir para a universidade. Desde a 9ª série, Harry começou a tentar aumentar suas notas na escola, porque tinha certeza de que, antes que o sol se pusesse, ele teria dinheiro para pagar a mensalidade. Portanto, apenas o orçamento. No entanto, ainda havia a opção de, se ele não conseguisse um curso superior, pelo menos entrar em uma escola técnica. Em geral, quanto mais se aproximava o tão sonhado aniversário de 18 anos, mais o garoto se preocupava. E como viver mais? Era estranho, mas aqui, literalmente, apenas aos 16 anos de idade, coberto por uma onda sufocante de realização, o neto da avó crescia, o que no vilarejo era considerado por todos como um tolo, se não um retardado mental. O controle da avó havia sido estabelecido uma vez, depois da morte dos pais dele, e o mantinha como uma pinça desde então. Harry não se importava com o fato de que eles eram os únicos que restavam no mundo, eles tinham que ficar juntos. Selena não gostava de receber convidados em sua casa. E ela não deixava Harry sair muito. Ele podia fazer amizade com os garotos da rua ou da escola. Na escola, no entanto, você poderia contar nos dedos de uma mão aqueles que achavam necessário cumprimentá-lo. Até mesmo Anthony, o principal valentão e o principal agressor, era um dos mais velhos. Até mesmo Anthony, o principal valentão e, como diziam os professores, um futuro delinquente, considerava indigno perseguir Harry. Por isso, às vezes ele o empurrava um pouco no corredor, para que o garoto deixasse cair seus livros didáticos. Mas ele não batia nele, apenas cuspia sob seus pés e deixava cair entre os dentes a maldade: "Vá embora, seu burro." Havia apenas uma pessoa na escola que cumprimentava Harry e geralmente se socializava. Seu nome era Diana e ela era filha de um homem respeitável chamado John. De seu pai, Diana herdou cabelos pretos, olhos castanhos e majestade, e de sua mãe, um jeito modesto, mas firme. Excelente e diligente, ela se tornou próxima de Harry quando, um dia, no último período, foi tão mal em matemática, uma matéria que ela achava difícil em geral, que a classe não aguentou e pediu ajuda a Diana, como ela a chamava, uma órfã. Se alguma coisa irritou Harry mais do que o desprezo, foi a piedade. Ele não precisava de piedade de forma alguma. Ele se lembrou de como sua avó tinha sido compassiva no início e como ela se tornou compassiva depois. Desde então, Harry via a piedade como uma ameaça implícita, como se algo ruim fosse acontecer. E ele ficou surpreso, até mesmo chocado, com o fato de Diana, ao contrário de sua professora, não ter tido pena dele. Imediatamente, sem nenhuma reverência, ela começou a se comunicar com ele à ssua própria maneira e exigiu estritamente em troca diligência e sucesso em seus estudos. "Veja", disse Diana um dia no recreio, estendendo um pacote para Harry. Ele olhou para o que era, a julgar pelo cheiro, comestível e carnudo. Um coquetel de emoções se espalhou por seu rosto. "Não preciso de esmolas", murmurou Harry. Mas seu estômago traiu seu dono e respondeu à oferta com um rosnado alto. O garoto estava prestes a cair no chão de vergonha. "Não é uma esmola", Diana respondeu calmamente, mas com aço em seus olhos. "É apenas um agrado. Eu sei que você come debaixo dos salgueiros. E não aprovo a dieta de sua avó. Corpos em crescimento precisam de carne. Então, coma. Minha mãe faz bastante para mim." "Obrigado." Harry se conteve, desembrulhou o papel alumínio e dentro havia um sanduíche com carne, queijo, picles, ketchup fervente e mostarda doce. Era irreal.
Especialmente porque o carregador que Harry estava substituindo havia retornado de uma licença médica, e John educadamente, mas com severidade, o informou de que ele não poderia ter 2 funcionários. Harry não podia dizer que ele e Diana haviam se tornado amigos. Mas pelo menos agora ele não se sentia mais a pessoa mais solitária do mundo. E então, na véspera dos exames finais da escola, todo o conto de fadas chegou ao fim. Diana disse que, assim que recebesse seu diploma, iria imediatamente morar com um parente de sua mãe, porque ela havia prometido sustentá-la e cuidar dela durante seus estudos na universidade. Ele não conseguia explicar o que Diana significava para ele, mas sabia que, com a partida dela, algo muito importante desapareceria de sua vida. Harry, um dia após a formatura, o diretor da escola o chamou. "Precisamos conversar." O garoto franziu a testa. Billy era como sua avó. No sentido de que seu temperamento era igualmente desagradável. "Tudo bem", murmurou o garoto. "Mas não por muito tempo." "Qual é a sua pressa?" "Eu estou com pressa." "O problema é o seguinte, garoto", o diretor balançou a cabeça. "Mesmo que tenha se formado, você ainda não é um estranho para mim. Minha alma dói por você, seu tolo. Como você pode continuar vivendo? Você percebe que a maneira como você e sua avó vivem não é normal. Você não tem habilidades sociais. Você era solitário na escola, não se socializava." "Eu estudei normalmente", Harry argumentou em minha defesa. "As notas não são tudo." O diretor levantou o dedo. "Você é retraído. Você até ficou calado no consultório da psicóloga da escola, e ela queria o melhor para você. E veja, seu perfil mental, por assim dizer." "Billy", Harry suspirou. "Farei 18 anos daqui a 2 semanas. Por que você não me dá um tempo? Por que você não me deixa respirar?" Harry estava ficando cada vez mais agitado. Seus ouvidos estavam zumbindo, mas ele não conseguia parar. "Onde estava sua alma quando meus pais foram embora, hein? Onde estava? Vocês só têm alma quando as crianças vão para a escola e não plantam grama no verão? Onde estavam vocês quando minha avó me trancou e me deixou sair para a varanda 2 vezes no verão? Onde estavam quando fiquei doente e ela mandou bilhetes para a escola e me tratou com urina de cachorro e poção de bardana? Por que nenhum de vocês se importou se a criança estava viva ou morta? Por que vocês não dizem nada? O que vocês querem? É melhor você ir dar um sermão no Igor. Ouvi dizer que ele tentou roubar os prêmios de Jacob de um trabalhador veterano. Ou você está calado porque tem medo do Anthony e do pai criminoso dele? Vá se fuder, Billy." Harry sorriu amargamente. "Deixe-me em paz." Harry não completaria 18 anos até o inverno de dezembro. Então, ele decidiu ser paciente. O que faria em seguida? Ele não disse uma palavra à avó, e ela não lhe perguntou. Na verdade, pelo modo como vinham conversando ultimamente, parecia-lhe que a avó estava convencida de que ele ficaria com ela para sempre, até que ela se aposentasse. Harry havia decidido de antemão que arrumaria suas coisas com calma e cuidado. No dia seguinte ao seu aniversário ele iria para o ponto de ônibus na cidade, onde pegaria um voo para a cidade, e pronto. Mas então, e ele não se importaria mais, Harry já havia juntado algum dinheiro ultimamente, sua avó não se importava se o neto começasse a trabalhar meio período, pois era difícil para ambos sobreviverem com a pensão dele e das crianças, com Selena precisando constantemente de medicamentos, e só que depois do aniversário para sair não deu certo. A avó teve uma doença cardíaca repentina e Harry simplesmente não pôde sair. Caso contrário, ele próprio seria o último bastardo atencioso. O garoto decidiu que ficaria um pouco mais, e então aconteceu. Harry chegou em casa uma noite e encontrou sua avó deitada no chão. Perto dela havia uma vassoura e uma pá de lixo, como se o problema o tivesse pego limpando a casa. "Vovó." Ele correu até ela imediatamente e congelou, pois a vovó estava completamente imóvel. E ela estava com frio. E seu corpo estava duro. Harry estendeu a mão e, superando uma certa repulsa animalesca, tocou o pescoço enrugado da velha senhora. Ele tinha ouvido em algum lugar que essa era a maneira de verificar se havia pulso. E não havia pulso. Harry afundou no chão ao lado dela, sentou-se,
puxou os joelhos para cima, envolveu-os com os braços e começou a se balançar silenciosamente. Seu nariz ardia, como se as lágrimas estivessem chegando, mas seus olhos permaneceram secos por algum motivo. Harry perdeu a noção do tempo. Então ele fungou o nariz e pensou. Não havia mais o controle rígido de sua avó sobre ele. A única pessoa nativa havia desaparecido. Ele estava sozinho no mundo e Harry cerrou os dentes para não chorar. Ele tinha muito em que pensar agora. E no fato de não ter tido tempo de fazer as pazes com a avó pela manhã, eles haviam brigado porque ele não queria ajudar a lavar a louça. E no fato de que talvez, se ela tivesse continuado a viver e ele tivesse ido para a cidade, ele teria ganhado dinheiro lá, teria comprado um apartamento um dia e mudado sua avó para a casa dele, para que ela pudesse conhecer a velhice com conforto, para que os melhores médicos estivessem por perto. E, acima de tudo, Harry pensou no fato de que, é claro, eles sabiam de tudo, mas apenas ela não o havia colocado em um orfanato e o criado, cuidado dele. Sangue nativo, em uma palavra. E agora, e quanto a ele, Harry se levantou e cambaleou até a cômoda para pegar o telefone, ele o havia deixado em casa pela manhã, precisava ligar. Quem deveria ligar nesses casos? E então, de repente, ele se lembrou de que a pensão de sua avó deveria ser paga amanhã. E ela a receberia. O carteiro a traria, como sempre. E Harry também se lembrou de que sua avó nunca deixava a carteira entrar em casa e saía para o quintal para buscar o dinheiro. E se ela estivesse doente, ele, Harry, sairia para pegar o dinheiro e isso significava. O garoto engoliu, ele poderia, bem, em teoria, receber a pensão amanhã também. Toda ela. Um pacote. O que ele havia economizado não tinha nem um quarto do que sua avó teria que receber amanhã. Ela poderia usar esse dinheiro na cidade. Então, talvez. Harry fechou os olhos e balançou a cabeça, pois se sentia assustador e feliz ao mesmo tempo por sua engenhosidade. Harry olhou pela janela, uma bola de neve estava caindo do céu. Estava escurecendo. A casa de Selena ficava na periferia da cidade, com um campo limpo de um lado e um terreno vizinho, mais desabitado, do outro. O avô Steve tinha se mudado para o cemitério há 3 anos e os herdeiros, embora tivessem aparecido, nunca tinham conseguido vender a casa para ninguém, porque o preço era ridiculamente alto e eles não o baixariam por nada no mundo. Então, pensou Harry, ninguém vai ver. Harry, de pé sobre o cadáver de sua avó, pronunciou todo o plano em voz alta. Era um hábito que ele tinha há muito tempo, mas só de vez em quando precisava se concentrar em alguma coisa. Selena era uma mulher cheia, grande e pesada. Harry ofegava com esforço e se movia em um ritmo de formiga enquanto a arrastava pelo chão, pelas soleiras da casa e pelo quintal. O destino final era o celeiro. Foi lá que ele colocou a vovó. Ao lado da pá de lixo e da vassoura. Então, depois de pensar, ele acrescentou um ancinho ao lado, dizendo que a mulher morta, enquanto estava viva, decidiu limpar o celeiro, onde a cabra vivia, vendida no outono, porque não tinha forças para cuidar dela, e ele, Harry, não concordava em fazer isso de qualquer maneira. Na cabeça de Harry, um plano já havia amadurecido, formado. Entrar em casa e dormir. De manhã, quando o carteiro chegasse, ele pegaria a pensão. E depois iria até os vizinhos e diria: "Você viu minha avó?" De manhã, eu acordava e ela não estava em lugar nenhum. Harry não tinha dúvidas de como seria, ele iria procurar sua avó, talvez até o carteiro o ajudasse, e então eles encontrariam juntos. Haveria gritos, lágrimas. É claro que ele enterraria a velha senhora da maneira que ela deveria ser enterrada. E rapidamente, e depois voltaria para a cidade, com a pensão no bolso. Você pode considerar isso como um presente de despedida de sua avó. Ela já está morta, o que importa para ela quando está se preparando para o funeral? Não pode esperar algumas horas? Harry sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha diante de seus próprios pensamentos sombrios e entrou apressadamente em casa, como se pudesse ser seguido do pátio, onde já estava escuro. Ele preparou o chá, tirou da tigela um bolo com geleia que sua avó havia feito pela manhã. Sem colocar o bolo na boca, o garoto o colocou de lado e decidiu que um pedaço de pão para o chá seria suficiente. Vai dar tudo certo, Harry se encorajou.
Estarei na cidade amanhã. Sentado à mesa, ele olhou os horários dos ônibus para a cidade, viu onde poderia alugar um apartamento por um tempo. Depois disso, Harry iria trabalhar, por que não como carregador ou operário? Ele receberia um salário melhor na cidade do que no campo. A propósito, ele poderia alugar um quarto, que seria muito mais barato do que um apartamento. Ele conseguiria chegar à primavera de alguma forma, e então... Eu estudaria. A casa, é claro, pensou ele, também poderia ser vendida. Não importa para quem, não importa o dinheiro, não seria um centavo a mais. Agora ele tinha que cuidar de si mesmo. De mais ninguém. Apagando a luz, Harry foi para a cama. Ele deveria ter ligado o fogão novamente, mas estava com preguiça de fazer isso e, em vez disso, jogou o segundo cobertor da cama de sua avó sobre si mesmo. Ele adormeceu e cochilou lentamente e, de repente, levou um susto. Harry abriu os olhos e olhou para a janela, que ficava bem em frente à sua cama. Pela janela, brilhava um mês espesso, no formato de uma bola. Ao abrir os olhos, Harry teve a impressão de que havia algo por trás do vidro. Era como se um rosto desgrenhado com olhos de fogo estivesse encostado no vidro e olhando para dentro. Harry deu um pulo na cama. Que diabos era aquilo? Harry se lembrou de que havia um balde com galhos de bétula na parede. Por quê? Era apenas um balde com galhos de bétula e carvão. Se você colocasse um atiçador nele e o pendurasse do lado de fora da casa, ele seria um belo amuleto? Contra as forças do mal. E havia a sensação de que esse mesmo balde e ele desmoronaram agora. Harry não podia se considerar uma pessoa supersticiosa, mas como um materialista, que pensa em todas essas coisas do outro mundo e não pensa muito, porque seus próprios problemas na vida são suficientes. Mas, nesse momento, sentiu arrepios nas costas e o pensamento passou, talvez seja um alabai de andarilhos, que mora a 2 casas de distância, que entrou em seu quintal. Então seria bom levá-lo de volta. O filhote ainda é um filhote, ele fugirá ainda mais, talvez até mesmo para a própria floresta e desaparecerá. A nevasca está prometida para esta noite e Harry enfiou as pernas apressadamente na calça jeans, vestiu a jaqueta, calçou os sapatos e saiu de casa. O vento soprou em seu rosto, a neve molhada salpicou seus cílios, entrou em seus lábios e o garoto, contorcendo-se, limpou-a com a palma da mão. Que tempo, na verdade, o balde estava deitado no chão, no fundo das brasas espalhadas e já coberto de neve. Mas não havia nenhum alabai no pátio. Nesse meio tempo, o vento começou a diminuir, como se alguém desconhecido no céu tivesse colocado a alavanca em off para essa tempestade. O silêncio veio de forma tão abrupta que era ensurdecedor. A aldeia estava dormindo. Os sons que compunham a vida cotidiana, os discursos de alguém, os carros que passavam, a conversa dos cães, o trabalho nas fazendas, estavam ausentes. E, naquele silêncio, os ouvidos de Harry subitamente captaram algo estranho, um som vindo do celeiro. Era como o tilintar de metal e o rosnado de um cachorro ao mesmo tempo. O pensamento de um alabai foi imediatamente apagado de sua mente, era apenas um gigante à espreita, mas um filhote por enquanto. Mas somente um cachorro muito grande poderia fazer tais sons. Harry estremeceu, ali no celeiro, sua avó estava morta. E então o som cessou. E agora ele ouvia um sussurro. Um sussurro baixo e estrondoso voou ao redor dele, contorcendo-se, embalando-o cansativamente, como se quisesse dominá-lo. Harry de repente se sentiu muito assustado. Pois, de repente, o sussurro desapareceu e ele ouviu um gemido. Um gemido prolongado, cheio de dor e agonia. E a voz era de sua avó, o materialismo de Harry estava se autodestruindo. O garoto estava morrendo de medo. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, seus pés o levavam para a frente. Mais perto ainda. Mas ela estava morta. Ele viu, ele tocou. Ele se esqueceu de colocar as luvas e puxou a maçaneta de ferro, abrindo a porta com um puxão, pois a dor queimava sua pele. Harry entrou nas profundezas escuras do galpão, recuperando o fôlego. Seu idiota! Se ele tivesse pegado seu smartphone, poderia ter ligado a lanterna nele. Mas ele estava se recolhendo de forma confusa, geralmente agindo como se estivesse em um sonho e, em geral,
Tudo o que estava acontecendo era como algum tipo de delírio, e o celeiro era bastante antigo, a noite estava clara e, aos poucos, os olhos de Harry começaram a se acostumar com o brilho fraco do céu, que penetrava pelas rachaduras, pelos buracos nas paredes e pelo teto. Mas isso não era bom. Pois no lugar onde ele se lembrava de ter deixado sua avó morta deitada, agora havia uma criatura. Parecia um ser humano agachado no chão, só que as pessoas não têm braços tão longos com garras afiadas. E os humanos não têm cabeças de cães ou lobos com olhos que queimam com o fogo do inferno. A criatura virou lentamente o focinho. Harry sabia exatamente onde os dentes afiados estavam escondidos na fenda de sua boca. A vovó não estava no chão. Mas a criatura estava e, percebendo o intruso, começou a se levantar lentamente, curvando-se, e Harry deu um passo para trás. A criatura ficou parada sem se endireitar completamente. Não era preciso ser um especialista em todos os tipos de caça para perceber que ela estava pronta para atacar. Harry achou que devia ter pisado no rato por acidente, e ele guinchou estridentemente. Mas, no momento seguinte, ele percebeu que estava emitindo um guincho fino de terror. Então, o instinto de autopreservação tomou conta dele, que deu as costas ao rato e saiu correndo. Às vezes, Harry, como todas as pessoas, tinha pesadelos. E neles havia momentos em que você queria correr para salvar sua vida, mas o ar ficava viscoso e suas pernas e braços se moviam com uma lentidão traiçoeira. E agora o pior sonho estava se tornando realidade, pois Harry mal teve tempo de pular antes de ser pego. A criatura o empurrou com tanta força por trás que o ar saiu de seus pulmões e Harry caiu, jogando os braços para frente de forma desajeitada. A criatura que o perseguia arranhou suas pernas e o arrastou de volta para a escuridão do celeiro. Socorro! Harry pensou ter gritado alto o suficiente para que toda a aldeia ouvisse. Mas foi como se alguém invisível tivesse girado a alavanca de controle do tempo de volta para a posição ligado, e seu grito se dissolveu no uivo do vento. Harry, contorcendo-se como uma enguia, conseguiu rolar de costas e chutar o agressor. Mas a criatura correu para frente, sentou-se, pousou em seu peito e apertou seus lados com força com os joelhos. A cabeça do menino foi espremida pelas mãos de patas fortes, as garras cravaram em seu couro cabeludo, puxando-o de tal forma que lágrimas de dor saltaram de seus olhos. E então elas levantaram um pouco sua cabeça e a pressionaram contra o chão gelado com tanta força que as estrelas brilharam em seus olhos, e então Harry caiu na escuridão profunda, suave e salvadora, onde não havia olhos escarlates ardentes, nem estrelas girando acima dele, nem arrependimentos de que se ao menos a vovó tivesse ficado viva. E quando Harry acordou, a princípio temeu estar cego, pois não conseguia ver nada. Mas, depois de um momento, percebeu que estava com uma venda nos olhos. Ao tirá-la, o garoto fechou os olhos contra a luz forte, olhou ao seu redor. E não entendeu nada. Ele estava em uma sala pequena. Sem janelas. Paredes nuas pintadas de cinza claro. Ele estava em uma cama de solteiro coberta com um cobertor de lã grossa e lençóis limpos. O quarto quase não tinha móveis, apenas uma mesa em um canto e uma cadeira. No outro canto, havia um balde vazio. Olá! Chamou Harry para o vazio. O que está acontecendo? Onde estou? Ele virou a cabeça e ficou imóvel. Porque a luz escarlate de uma câmera de vídeo piscava sob o teto. O cara engoliu em seco. O que diabos há de errado com ele? Ele se levantou e correu para a primeira porta, mas não importava o quanto ele puxasse a maçaneta, a porta não se mexia. Harry gritou, bateu com os punhos, chutou com os pés. Mas ninguém apareceu. Ele ficou embaixo da câmera e olhou para dentro, exigindo que o deixassem sair imediatamente. Todos os tipos de pensamentos estavam passando por sua cabeça. Em primeiro lugar, ele havia sido atacado por um psicopata durante a noite e, se fosse um pouco mais supersticioso. Droga, agora mesmo ele estava pronto para acreditar que se tratava de um lobisomem de verdade. E apenas uma pequena parte de seu cérebro estava resistindo a isso. Harry também se lembrou de que sua avó morta não estava no celeiro. Então alguém a encontrou. Ela não poderia ter saído sozinha. Essa última teoria o deixou de cabelo em pé. Ele pensou que talvez, em teoria, ele tivesse sido preso pelo que estava fazendo? Harry não tinha dúvidas de que seu plano era ilegal, de fato.
Só que, infelizmente, isso só agora estava começando a ser revelado corretamente. Voltando para a cama, o garoto se sentou e envolveu a cabeça com os braços. Como algo assim poderia ter entrado em sua cabeça? Mas, se eles o pegaram, por quê? Por que o mantiveram aqui? Por que não o mantiveram aqui? Por que ninguém está vindo? E como se fosse uma resposta à sua pergunta, a fechadura da segunda porta se abriu com um clique. Harry arfou. A porta se abriu e um homem apareceu no vão da porta. Ele parecia ter uns 50 anos e estava vestido como um mordomo. Foi o que pensei quando o vi. E se esse homem bonito com um pince-nez dissesse, senhor, gostaria de uma xícara de chá com bergamota? Harry não teria ficado surpreso. Mas, em vez disso, o homem estranho se aproximou e então, com a velocidade de um combatente das forças especiais e a agilidade de um mago, ele torceu as mãos de Harry atrás das costas e colocou braceletes de aço em seus pulsos. Ei! Exclamou o garoto indignado, afastando-se. Mas o que? Você está vindo comigo. Não faça nenhuma besteira. Caso contrário, vai se arrepender, ordenou o mordomo com uma voz incolor, agarrando-o pelo ombro e puxando-o para fora da sala, para um longo corredor com paredes de concreto cinza, o mesmo piso e o mesmo teto. Havia canos que se estendiam sob o teto, e Harry poderia jurar que eram subterrâneos. Veja, Harry começou a dizer, mas o mordomo o interrompeu. Mais uma palavra e ele amordaçará sua boca. Alguma pergunta? Harry balançou a cabeça. Suas mãos estavam atadas. Que perguntas poderia haver? Havia uma. O que está acontecendo aqui? Ainda não havia respostas. Mas alguma coisa, talvez a intuição subitamente despertada de Harry, estava lhe dizendo que logo haveria respostas. E ele não ia gostar delas. Ele estava confuso com o número de novos corredores e escadas que eles haviam atravessado, um labirinto inteiro. Mas agora o mordomo abriu uma nova porta e eles saíram em um corredor de aparência bastante estável. Havia quadros estranhos e grotescos pendurados nas paredes, luminárias com a forma de figuras estranhas de garotas. As paredes eram escarlates, assim como o piso. Mas isso ainda não respondia às principais perguntas sobre quem o agarrou e onde estava a avó, e então, de repente, o homem o empurrou para dentro do quarto. Harry tropeçou na soleira da porta e caiu no chão, ajoelhou-se, quase quebrou o nariz, e por milagre, manteve o equilíbrio. Ele começou a se levantar e estava prestes a xingar porque não se pode fazer isso com uma pessoa. Ele congelou. E percebeu que estava morto e que tinha ido para o outro mundo. Harry se viu em um escritório luxuosamente mobiliado, como o de um oligarca. E bem à sua frente, na cadeira, estava sentada sua avó. Harry tinha ouvido histórias sobre o outro lado do mundo, que as pessoas lá se tornavam jovens e saudáveis. E foi o que aconteceu com sua avó. Ela parecia uns 10 anos mais jovem, mais magra. Seus cabelos grisalhos estavam penteados em um estilo exuberante que a fazia parecer uma rainha inglesa. Ela estava vestida com um elegante terno rosa e sapatilhas, com um broche de renda em forma de buquê de flores na blusa. Seus lábios estavam pintados com um batom escarlate profundo. Harry não sabia por que havia notado isso, tanta atenção a cada detalhe que seu cérebro trabalhava por conta própria, sem pedir permissão ao surpreendido proprietário. Ao fundo da sala, bem baixinho, quase inaudível, uma composição de jazz estava tocando. Avó, os lábios de Harry tremeram. Lágrimas brotaram em seus olhos. Vovó, me desculpe. Eu deveria ter salvado você, e eu deveria ter chamado uma ambulância, e Vovó, me desculpe, ela ficou sentada olhando para ele com interesse. Como se um cientista meticuloso tivesse descoberto um novo e extraordinário espécime de inseto. Então é isso que você é? Bem, você mostrou sua essência. Disse a vovó. Harry baixou a cabeça e soluçou. A voz de Selena soava seca, fria, sem a menor entonação de sua velha avó. E, de repente, Harry espirrou. Eles também espirram e ficam doentes no outro mundo? Perguntou ele, fungando.
Por que você acha que estamos no outro mundo? A velha arqueou uma sobrancelha. Porque a senhora, vovó, estava bem morta, e respondeu Harry. De repente, ele se sentiu muito assustado. Sua imaginação desenhou uma imagem de quando ele olharia para ela novamente, e a vovó ficaria branca, seus olhos poderiam até estar em chamas, e ela atacaria seu neto tolo, cravaria suas unhas nele com suas garras e arrastaria sua alma pecaminosa para o sofrimento eterno. Por alguma razão, Harry pensou que poderia ser atacado por Cerberus, o cão do inferno. E a próxima coisa que ele pensou foi que devia estar ficando louco se sua cabeça estava tão confusa. Mas é possível enlouquecer no outro mundo? E, de qualquer forma, quando ele morreu? Quando sua cabeça bateu no chão? A parte de trás de sua cabeça estava doendo. E isso levantou uma nova questão: alguma coisa pode doer no outro mundo? Ele tinha medo de olhar para cima. Ela viu suas pernas, levantou-se da cadeira, aproximou-se dele. Dedos perfumados agarraram seu queixo e o forçaram a olhar para cima. Para pensar. Esse é todo o legado. E será que valeu a pena? Depois de todos esses anos. Isso é tudo o que foi gerado? Avó, Harry estremeceu violentamente ao sentir sua consciência se movendo milímetro a milímetro em direção àquele limite perigoso além do qual não haveria mais sanidade. Eu não sou sua avó, garoto, e disse ela de repente. Os olhos de Harry se arregalaram e ele prendeu a respiração? Seu mundo não estava apenas virando de cabeça para baixo agora, ele estava voando de cabeça para baixo e era impossível saber onde pousar. Mas pelo que ela havia feito. Ela deveria ter feito isso. Com essas palavras, seu rosto queimou com um tapa. Algo quente escorreu por sua bochecha, pingou de seu rosto para o chão, e a mulher à sua frente olhou apreensiva para sua mão. Ela estava batendo nela com as costas da mão, seus dedos estavam cravejados de grandes anéis e agora estavam manchados. Leve-a embora. Ele a jogou fora. O homem que Harry pensou ser o mordomo o agarrou pelo colarinho, puxou-o para se levantar e o arrastou de volta pelos corredores, as escadas. Harry se viu no mesmo quarto em que havia acordado, com as algemas removidas. Veja. Posso tomar um pouco de água? Ele se virou, mas seu pedido ficou sem resposta. A porta se fechou. Obrigado por tirar minhas algemas. O cara fez uma careta, esfregando os pulsos, e isso é loucura. Mas pelo menos ele parou de pensar que estava em outro mundo. Essa mulher era parecida com sua avó. Mas como se a avó não tivesse vivido no vilarejo a vida toda e fosse esposa de um oligarca. Mas onde, nesse caso, está a avó dela? Seu corpo? E quem é ela? É uma loucura, Harry repetiu em voz alta a principal definição para tudo o que estava acontecendo. Ele não sabia quanto tempo havia se passado. Ele estava com sede. Queria ir ao banheiro. Havia um balde para essa última opção, mas nada para a primeira. Harry não entendia onde estava, para quem o haviam levado e o que aconteceria com ele depois. Seus pensamentos o atormentavam, como se estivessem empurrando sua cabeça, e isso doía terrivelmente. Em algum momento, as luzes da sala se apagaram e Harry imaginou que devia ser noite. Ele teve muito tempo para pensar. E as conclusões foram decepcionantes. Em primeiro lugar, havia chegado a hora de admitir que ele era um idiota juvenil. Ele mesmo havia tirado o sarro de Mickey, o garoto da vila que havia decidido que, para ser um excelente aluno, precisava de um laptop legal. E como os pais de Mickey eram pobres, como quase todo mundo no vilarejo, ele decidiu tirar o dinheiro da caixa registradora de John e foi até a loja à noite. A caixa registradora estava vazia. Mickey, em vez de ser um excelente aluno, conseguiu um emprego na caixa registradora como ladrão juvenil. E ele se divertia com o pai, que era inválido, mas perseguia fedor de muletas como se ele fosse um atleta campeão mundial. Harry sorriu amargamente, rindo de como Mickey havia arruinado a sua vida, mas ele a tornará ainda pior. Que canalha ele era! Como ele poderia olhar as pessoas nos olhos novamente? Vamos encarar os fatos, disse o cara em voz alta para si mesmo. Talvez eles me matemática. E o problema estará resolvido.
E com minha avó ao mesmo tempo, você verá, acrescentou o cara e se deitou em uma cama dura, enrolado em uma bola. Eu vou me desculpar por tudo, e ele sussurrou e caiu em um sono profundo e inquieto, e quando ele acordou novamente, não conseguia entender nada. Onde fica a parte de cima? Onde fica a parte de baixo? Então ele adivinhou que estava grosseiramente pendurado em seus pés, mas a luz na sala da câmara ainda não estava acesa, então o corpo estava desorientado no espaço. Harry ofegou e se debateu nos braços daquele que o segurava com um aperto de urso e o arrastava para algum lugar. Você quer viver? Disse ele em seu ouvido. Então vá com cuidado. Eu o ajudarei. Eu vou passar. Quem é você? Perguntou Harry em um sussurro. Cale a boca e ande. Ele estava prestes a gritar, porque estava com muito medo, mas uma mão cobriu sua boca e ele engasgou com o grito. Cuidado, mantenha sua cabeça baixa. Idiota, disse a voz com aspereza, mas com uma ponta de simpatia quando a cabeça de Harry não se abaixou e ele bateu na testa dolorosamente. Vamos lá. Rápido, braços fortes o arrastaram para dentro, puxando-o contra si mesmo, a única maneira de se mover na escuridão total. Quem é você? Perguntou Harry, aproveitando o fato de que sua boca não estava mais coberta. Cale-se, a voz o informou pacientemente. E eu sinto muito. Desculpe pelo quê? Por ter batido em você no outro dia. Mas não havia mais nada a fazer. O garoto estava prestes a tropeçar novamente, quando uma soleira se prendeu sob seus pés. Ele foi arrastado em uma onda de medo por um cara com cabeça de lobo e garras. Em que tipo de filme de terror ele está? Rápido, e então o alarme uivou. Harry presumiu que fosse um alarme, mas soou como uma sirene. E luzes vermelhas piscaram no longo corredor. A iluminação infernal tornou possível distinguir quem estava ao lado dele. Era um cara um pouco mais velho do que ele, mais alto, de constituição robusta, com as características faciais mais comuns, ou seja, não as de um monstro, mas as de um humano. Droga, ele praguejou, e puxou Harry com tanta força, forçando-o a correr, que ele quase caiu. O que você está fazendo? Não temos muito tempo, me siga. Corredores, portas, sirenes uivantes, o piscar do que Harry supôs serem luzes de emergência. E, de repente, ele estava do lado de fora. Sua garganta ardia com o ar frio e gelado, e Harry mergulhou em uma nova pilha de neve. Mas seu companheiro não o deixou se deitar, ele o puxou e arrastou. Um minuto depois, ele o empurrou para o banco da frente de um carro estacionado. Ele tomou o assento do motorista e ligou o carro, virou-o bruscamente e pisou no pedal, acelerando e saindo da porta aberta para uma estrada. O que? Onde estamos? Onde estamos? Quem é você? O que está acontecendo? Harry fez a si mesmo perguntas que lhe eram tão familiares quanto respirar. Ele viu e entendeu pouco. Uma estrada rural de cada lado do muro da floresta. Atrás, de onde eles estavam fugindo, podia-se ver algum prédio escuro. Salvando sua estupidez, e murmurou o sujeito, olhando atentamente para a estrada. Meu nome é Alex. Se sobrevivermos às próximas 24 horas, há perspectivas. Antes que Harry pudesse abrir a boca para mais uma rodada de perguntas, o telefone do misterioso Alex tocou e ele colocou o aparelho no viva voz. Que diabos você está fazendo? Gritou uma voz masculina áspera que Harry reconheceu como a do mordomo. O que eu deveria ter feito há muito tempo? Estou fora do jogo. Volte aqui imediatamente. Eu o ajudarei a resolver isso. Já conversamos sobre isso. E você me prometeu. Você prometeu a ele. Você deveria ter se livrado de mim na Riviera. Alex sorriu maliciosamente. Diga à velha bruxa que o feitiço dela foi quebrado e que o lobo domesticado tirou a coleira. O menino está com você, não está? Após uma breve pausa, o mordomo perguntou. Como você sabia? Disse Alex, zombando. Não faça isso. Ouça, ainda podemos resolver as coisas com você. Mas precisamos dele vivo. Até quando? Perguntou Alex. Se você realmente é a favor de mim.
Deseje-me sorte. Alex abriu a janela e jogou o telefone fora. Bem, é isso aí, e disse ele. Virou-se para o surpreso Harry e acrescentou: agora somos só eu e você contra o mundo, irmãozinho. Se os olhos de Alex agora brilhassem com uma luz amarela bestial ou crescessem orelhas de lobo peludas, Harry teria ficado muito menos chocado. Ele se espremeu no banco do passageiro e olhou para o cara como se ele fosse um fantasma. Alex estendeu a mão e estalou os dedos na frente do nariz de Harry. Neste momento, você só precisa saber 3 coisas. Primeiro, sou sua única chance de sair vivo dessa confusão. Segundo, nem tudo é o que parece. E a terceira? Sua avó está viva, disse Alex. Aqui, ela entregou a Harry uma garrafa de água. Ele a chupou avidamente até esvaziá-la. Eles dirigiram por um bom tempo. E então as luzes de um posto de gasolina e um estacionamento com grandes caminhões alinhados na frente, era fácil adivinhar que se tratava de algum tipo de aeroporto para caminhoneiros. Além do próprio posto de gasolina, havia um posto de serviço, uma pequena loja e uma cafeteria chamada Juliane's. Foi para essa última que Alex foi. Foi para essa última que Alex arrastou Harry depois de estacionar o carro. Onde ela está? O que está acontecendo? Fale baixo e... Acho que você não perderá nada se eu fizer uma pausa de 1/4 de hora e comer, Alex atirou. Estou morrendo de fome há quase 24 horas, e tudo para salvar você, seu idiota. Eles foram para a mesa dos fundos. Alex entregou a Harry um dos 2 cardápios que estavam na mesa. Você escolhe. Vamos pedir. Eu não quero comer. Eu não quero comer. Não quero comer. Não estou com fome. Você vai comer. Ouça, Alex se inclinou um pouco para a frente e começou a sussurrar em confiança. Sei que está estressado, especialmente depois do que fez, mas, acredite, vamos precisar de força. Então agora vamos comer, ok? Menina, ela levantou a mão, chamando a atenção da garçonete. Estamos prontos para pedir. Cheeseburger, batatas fritas duplas, seu molho especial e 2 cafés com leite grandes. Então, alguma torta? Cereja ou morango? Sorriu a garçonete. Cereja, por favor. Eu odeio cerejas, disse Harry. Você poderia ter dito isso quando teve a chance, mas agora vai comer qualquer coisa que lhe derem, disse Alex, semicerrando os olhos. Harry encolheu os ombros. No calor da cafeteria, onde a música pop de uma garota chorona tocava baixinho, ele começou a adormecer. Mas quando seu pedido foi trazido, ele se reanimou. E mesmo com um apetite inesperadamente bom para ele, comeu tudo, inclusive o bolo. Depois, Alex pediu outra xícara de café e finalmente falou. Mas, já vou avisando, essa será uma longa história. Não deveríamos fugir logo? Perguntou Harry com cautela. Bem, desses. Acredite em mim, prefiro explicar tudo de uma vez, para que você não faça perguntas idiotas depois, não atrapalhe. Portanto, ouça enquanto pode. Não se preocupe com o clima. Nós estaremos protegidos, e essa história começou em meados do século XX. Havia 2 irmãs que viviam em um orfanato local. Seus nomes eram Verônica e Selena e elas eram gêmeas. Ninguém sabia quem eram seus pais. Um dia, elas encontraram uma cesta de bebês, quase mortos de frio, na varanda do orfanato. Não havia nada com eles, exceto as fraldas que usavam, o cobertor gasto em que estavam enrolados. E havia também um bilhete, cujo conteúdo provocou nos funcionários do abrigo que o leram uma mistura de pena e desprezo pela mãe das meninas, e não poderei crescer. Dei à luz mesmo sem querer. Por favor, cuide delas. Eu deveria tê-las amado. Mas parece que sou uma mãe ruim. Verônica e Selena cresceram como as outras crianças, mas continuaram amigas e socializaram umas com as outras. Ambas eram loiras, de olhos cinzentos, tão bonitas que, mesmo com vestidos modestos, pareciam princesinhas. Mas apenas o caráter das irmãs era muito diferente, e Selena cresceu gentil, amigável, modesta, estudava diligentemente, dizia a verdade e protegia os pequeninos.
Verônica não suportava aprender nada, mesmo que lhe fosse prometido que, quando dominasse a leitura, receberia livros de contos de fadas. Ela também era impertinente, gananciosa e capaz de tornar os outros culpados, apesar de ser, como dizem, branca e fofa. De modo geral, o diretor do orfanato esperava que esses Lapuxi fossem adotados rapidamente, mas os anos se passaram e não foram encontrados caçadores para adotar as irmãs. Grande parte desse prejuízo, a propósito, era o comportamento de Verônica, que, quando os adultos chegavam, começava a se comportar de forma tão desagradável que ninguém conseguia pensar em levá-la com a irmã. Um dia, um casal sem filhos foi ao orfanato. E a mulher viu Kate, que estava brincando na caixa de areia e sua irmã não estava lá naquele momento. A mulher foi imediatamente falar com sua supervisora e confessou que havia sonhado a vida inteira em ter uma filha assim. Devo avisá-la de que nossa Kate tem uma irmã gêmea, que se chama Verônica, disse a diretora. A mulher ficou surpresa e soltou uma risada. E seu marido disse com firmeza que, na verdade, eles estavam esperando ter apenas uma criança e pronto, não precisam de duas. Então, por favor, olhe para os outros, suspirou o diretor, temos crianças maravilhosas, mas, afinal, esse casal precisava da Selena. E o próprio diretor achava que Verônica era uma irmã malvada, que só impedia Kate de ter uma família, de viver uma vida normal. E tudo foi arranjado para que Kate fosse adotada e Verônica ficasse no orfanato. Além disso, as irmãs não sabiam até o último momento que seriam separadas. Naturalmente, foi um grande choque para ambas. O diretor, no entanto, esperava que Selena se recuperasse rapidamente da perda, pois agora ela teria uma vida boa, bem alimentada e com pais amorosos. Quanto a Verônica, depois de se separar de sua irmã, ela amoleceu. Sua audácia, sua insolência e seu temperamento explosivo haviam desaparecido. Como uma criança substituta. Os professores não podiam se alegrar, diziam, agora não há problemas. Mas havia aqueles que, é claro, sentiam pena da criança. E então ela foi adotada. Os anos se passaram, Verônica se tornou adulta. Ela foi adotada por um famoso professor de estudos culturais e sua esposa, uma famosa psiquiatra. A menina recebeu um lar, a mais excelente educação e, conforme decidido pelo conselho familiar, ela deveria seguir os passos do pai ou da mãe? Mas, infelizmente, tudo acabou de tal forma que a mãe logo teve de tratar a própria filha. No orfanato, para onde os pais furiosos recorreram mais tarde, disseram que nunca notaram em Vera nenhuma estranheza assustadora. Sim, ela era uma criança problemática, mas isso era natural em um lugar assim. E não, Verônica não sofria de esquizofrenia ou megalomania comuns. Seu distúrbio era muito mais sutil. Só às vezes ela era visitada por ideias obsessivas e bizarras, que a família até conseguia esconder com sucesso dos outros. Mas, em princípio, Verônica era a filha mais comum, mimada e narcisista de pais ricos e poderosos. E, assim como seu pai, ela começou a se dedicar a coisas bonitas, ou melhor, a estudar arte. Logo se tornou conhecida como uma especialista em antiguidades, especialmente móveis. A vida de Verônica era tal que dificilmente se poderia desejar outra coisa. Não lhe faltavam admiradores. Mas nenhum de seus romances durou mais de 6 meses e ela não conseguiu se casar. Entre os amigos da família, fala-se sobre isso, mas com cuidado, pois ninguém queria brigar abertamente com uma parente tão influente e útil. Verônica, ao que parece, não se sentia nem um pouco sobrecarregada pela solidão? Mas, ainda assim, ela conheceu um homem que conseguiu conquistar seu coração e se dar bem com seu temperamento difícil. Ele era um homem chamado Carlos Toni. Ele era oficialmente um comerciante. Mas também se dizia que ele tinha amplas conexões com o submundo. E no início dos anos 90, eles não diziam mais isso, eles sabiam de fato. Eles sabiam que ele não tinha apenas negócios legais e, de repente, ficou claro que os talentos de sua esposa como conhecedora de antiguidades e móveis caros, em geral, poderiam ser muito procurados no novo mundo que Piedras dedicava ao comércio de artigos de luxo. Além disso, muitas vezes as transações tinham uma base ilegal e ilegais. Em todo caso, isso era indicado por muitas pessoas envolvidas em seus negócios. O casal tinha um filho, Belry.
Com o desejo de proporcionar ao filho um futuro melhor, ele foi enviado para estudar no Reino Unido, depois na América, em geral, pois esse homem no exterior acabou se familiarizando mais do que seu país natal. E Beori não queria entender e aceitar os valores de seus pais e se recusou resolutamente a entrar para o negócio da família com um tom criminoso. Ele se casou com uma estrangeira, uma moça muito comum da Provence, filha de um fazendeiro, proprietário de vários vinhedos. Naturalmente, os pais de Beori ficaram furiosos com sua desobediência, ameaçando abandonar o filho. Mas então tudo mudou. Primeiro morreu Carlo, que foi morto com sucesso por seus concorrentes. E então Beori teve um filho, Alex. Selena se desculpou incansavelmente com seu filho e quis restabelecer o relacionamento, pois eles não eram estranhos. E Beori aceitou. Especialmente porque sua família precisava de apoio material, pois os vinhedos do sogro estavam sofrendo com a invasão de insetos mutantes, que não aceitavam nenhum remédio químico ou popular. Beori começou a enviar Alex anualmente de férias para sua avó. E ela o via como um homem que, ao contrário de seu filho rebelde, deveria definitivamente assumir os negócios da família. E embora ela tenha conseguido, desde a morte do marido, transferir completamente os negócios para uma direção pacífica e não criminosa, mas ainda era a mesma pessoa dura e até cruel, ela ainda tinha conexões perigosas. Então, você tem perguntas? Alex interrompeu sua narração. Mas, no geral, foi uma pausa forçada, eles simplesmente ficaram sem café e precisaram pedir novas bebidas. Bastante, Harry respondeu com sinceridade. Quero dizer. Você quer dizer que a irmã da minha avó é uma mafiosa? Ela era. E você estava trabalhando para ela? Mas por quê? Porque ela me salvou. E o que ela? Verônica, quer de mim? E você? Olhe, eu sei que estou sendo um idiota, mas... Você disse que minha avó estava viva. Onde ela está? Ela está bem? Como você me encontrou, minha avó? Não estou entendendo. É aqui que as coisas ficam interessantes, Alex sorriu. Seja paciente e em alguns minutos você entenderá tudo. A garçonete chegou, colocou café fresco na frente deles e ele continuou. Verificou-se que Verônica havia começado a procurar sua irmã várias vezes, mas as primeiras tentativas não tiveram sucesso. Naturalmente, ninguém revelaria qualquer informação sobre quem havia adotado Selena e isso complicou tudo. Mas, há alguns meses, ela a encontrou. Tudo o que Verônica havia pensado sobre conhecer sua irmã de repente não fazia mais sentido, ela estava perdida, não sabia como se aproximar dela. Uma obsessão a perseguia, Selena havia esquecido, Selena achava que ela, Verônica, era uma irmã ruim. Mas Verônica não queria se afastar. E ela encontrou a solução, começou a seguir sua irmã, decidiu que se a conhecesse melhor, encontraria a chave de seu coração. Para isso, ela contratou o melhor detetive particular e também foram usadas câmeras de vídeo e dispositivos de escuta instalados secretamente na casa de Selena. Eles foram instalados quando os bombeiros chegaram à casa dela há pouco tempo. A vovó os deixou entrar. Quando Harry chegou em casa, eles não estavam mais lá. Ele não acreditou que fossem os bombeiros e pensou que fossem algum tipo de ladrão que havia chegado e provavelmente queria pegar dinheiro da vovó, mas eles foram embora quando perceberam que não havia nada para levar. Espere. Harry interrompeu. Você quer dizer? Eles estão nos seguindo esse tempo todo? Será que ela está louca? Você é inteligente, sorriu Alex. E, infelizmente, você está certo. Minha avó tem realmente alguns problemas da juventude dela foram agravados na velhice, você sabe o que quero dizer, ele bateu com o dedo na têmpora. Então, um dia ela vê que sua avó está doente. E então o que ela faz? Selena viu tudo isso e disse que tinha que ir ver o que havia de errado com sua irmã. Mas por que ela não chamou uma ambulância? Harry ficou indignado, depois desviou o olhar, levantando a voz sem pensar que eles não precisavam chamar a atenção para essa conversa. Verônica disse que se Selena está viva, é o destino.
Ela disse que deveríamos levá-la ao melhor hospital particular. Por que você estava lá? Decidiu Harry, cautelosamente, para obter uma resposta à pergunta que o estava deixando deprimido. Por que você estava usando aquela máscara? Está vendo? Alex sorriu. Como eu disse antes, Selena, estou fazendo negócios há muito tempo, não totalmente legais. E essa tradição foi estabelecida antes da morte de seu marido. Se um de seus homens for em uma missão importante, por exemplo, para falar com os concorrentes, seus assistentes de alto escalão, por assim dizer, devem ter a aparência apropriada para intimidação e... Afinal de contas, o marido dela tinha o sobrenome Stone. Agora, isso não é necessário. Mas, aqui, ela disse para fazer tudo, e eu não podia recusar. Mas... Você deve saber que eu não compartilho das ideias e dos princípios da minha avó. Delirante. Harry cantarolou, mas não interrompeu mais, pois sentiu que estava chegando a hora de dizer a coisa mais importante. Estamos levando Selena. Nós a levamos para a clínica. E descobrimos que ela estava viva. Veja, sua avó tinha uma doença rara como a epilepsia, em que a pessoa fica paralisada e não reage a estímulos externos. É por isso que você pensou que ela estava morta. Os médicos não sabem por que ela não apareceu antes e Harry soltou um som de desespero e arrependimento e cobriu a cabeça com as mãos. Como ele se sentiu mal. Acontece que a vovó foi salva, mas apenas por um milagre. Selena foi salva, continuou Alex. Mas o estado dela quando recuperou a consciência? Em geral, ela está se recuperando fisicamente, mas está mentalmente fraca. Ela está na clínica. Eles estão cuidando dela. E quanto a você? É mais complicado. Veja bem, Verônica decidiu que sua irmã aceitaria, que elas teriam um relacionamento maravilhoso se ela, digamos, como um presente, sacrificasse você para ela. Explique, perguntou Harry com uma voz incolor, embora ele não quisesse saber os detalhes. Eu ainda não sei exatamente o que ela quer fazer com você, continuou Alex em um tom mundano. Mas acho que você pode descobrir. Considerando que Verônica comandou o negócio do crime nos anos 90 em igualdade de condições com o marido. Ela acha que você merece ser punido pela lei. Ela também acha que sua irmã não teria coragem de fazer isso, então temos que ajudá-la. Gentilmente. E você me salvou, disse Harry. Por quê? Porque, talvez, como você deve ter adivinhado, eu não quero trabalhar para minha avó. Sabe, no começo eu não acreditava que todos aqueles rumores sobre o crime fossem verdadeiros. Sim, muitas coisas estão no passado para ela. Depois que seu marido morreu, ela transformou a maior parte de seus negócios em um negócio legítimo. E eu poderia estar disposto a tolerar algumas de suas peculiaridades, mas você estava vestido de lobo, Harry o interrompeu e o olhou diretamente nos olhos. Você estava fazendo o trabalho sujo para ele, não estava? Você mesmo falou sobre conversar com a concorrência. Não, Alex balançou a cabeça. Foi minha primeira saída como personagem. Antes disso, eu só tinha feito as tarefas da minha avó, digamos, como um dos contadores da casa, ajudando-a a manter o controle de seus bens. Então, decidi sair do jogo. Encontrei um homem que concordou em me ajudar. Ficamos amigos. E eu prometi ajudá-lo em troca. Eu deveria ter ido embora há 2 meses. Mas então descobri que você existia. E fiquei imaginando como ele era, meu primo de 3º grau. E então, como você sabe, decidi salvar agora. E então Alex sorriu. Acredite em mim, você vai gostar do meu plano. Eu não sei se isso é verdade, Harry disse com sinceridade e acrescentou com uma voz ofegante. Mas eu não posso dizer não, posso? Certo, disse Alex. Então, temos que ir. Espere. Harry se sentiu como uma pequena lasca que caiu em um mar tempestuoso e não gostou nem um pouco de seu próprio papel. Não posso fazer isso. E quanto a nós? Amanhã a pensão chegará.
E nem eu, nem minha avó não estamos em casa. Nós estamos. A busca vai ser. Primeiro, já se passaram mais de 24 horas. Mas talvez eles ainda não tenham sentido sua falta, estão vivendo como eremitas. E a moça do correio virá. Provavelmente, ela também pensará que não o pegou. Não pense. Isso é tudo, acredite em mim, não é importante para você. E Alex olhou para ele com muita atenção e, então, de forma inesperada e abrupta, agarrou-o pela gola do paletó e o puxou para si, olhando-o diretamente nos olhos. Era o olhar de um homem que sabe como conseguir seu próprio caminho. Para qualquer finalidade. E é melhor estar com ele ao mesmo tempo do que contra ele. Você precisa entender uma coisa agora mesmo se quiser ser. Qual é a expressão? Qual é a expressão? Oh, fazer rodeios. Bem, se você ficar fazendo rodeios, provavelmente acabará em uma vala com um buraco extra na cabeça antes que a carteira volte para vê-lo. Você quer isso? Então faça o que eu digo. Chamando a garçonete para pagar, o irmão de Harry jogou algumas notas na mesa e saiu da cafeteria. Eles entraram novamente no carro e partiram a toda velocidade. O que é isso? Perguntou Harry quando eles pararam em frente a uma boate. O letreiro de neon brilhante, a fila do lado de fora da boate e a música alta e ritmada que saía das portas indicavam a natureza do estabelecimento. Procurando a pessoa certa, Alex respondeu e arrastou Harry com ele. Harry duvidava muito que eles seriam deixados entrar aqui, mas para serem jogados escada abaixo. Pois ele, pessoalmente, parecia o mais desalinhado, sua jaqueta estava rasgada e o sintético estava em frangalhos, suas mangas estavam engorduradas, seus jeans rasgados e ele tinha um olho preto. A multidão estava, como era moda dizer, glamourosa. As garotas, apesar da temperatura abaixo de zero, exibiam suas pernas sob as mini-saias, sobre os ombros de seus casacos de pele. Os convidados estacionavam carros estrangeiros sólidos, e mais o segurança, que parecia um segurança carrancudo, de repente sorriu para Alex e até apertou sua mão, e então, sem dignificar Harry com um olhar, deixou-os entrar. Houve um rugido de indignação da grande multidão atrás deles, mas ele foi imediatamente cortado pelas portas e abafado pela música infernalmente alta. Harry nunca tinha ido a um clube de verdade antes de sua escola ser uma discoteca de cidade pequena. Ele virou a cabeça para trás. Ufa, tem tanta coisa para ver, tem até um show de fogo em um palco. E havia garotas seminuas se contorcendo em pilaretes altos cercados por grades, cobras se contorcendo. Harry engoliu. O que poderia ser a pessoa certa aqui? Talvez fosse algum homem rico com contatos que pudesse tirar sua avó daqui e depois? Harry tinha certeza de que ele se desculparia por tudo. E depois? Ele iria para casa e seria isso, nada mais no mundo, para esquecer tudo como um sonho terrível. Viver honestamente, em paz, tranquilamente. E deixar a vovó, qualquer que seja seu caráter, viver até os 100 anos. Ei, linda! Alex acenou para uma das garotas, uma loira bronzeada cujo corpo brilhava com purpurina. A garota, percebendo a presença de Alex, abriu a porta de sua gaiola e desceu as escadas. Ela deu um gritinho de satisfação e se jogou no pescoço dele, eles se abraçaram. Os olhos de Harry se arregalaram ao ver Diana. Ela havia pintado o cabelo de loiro, emagrecido e... Acho, pensou ele com uma vergonha ardente, que os seios dela haviam aumentado. Mas definitivamente era ela. E foi uma loucura encontrar-se aqui com uma garota modesta e excelente que... dançando, quase nua, exceto por um micro shorts e um top curto de couro vermelho. Harry? Diana também o reconheceu e pareceu igualmente surpresa. Vocês dois se conhecem? Alex arqueou uma sobrancelha. De certa forma, e Diana murmurou. Estou vendo, Alex assentiu. Precisamos conversar. É urgente. Os três se dirigiram à mesa, ou melhor, a uma cabine onde o barulho da discoteca não era tão alto. Alex fez um gesto para a garçonete que veio voando em direção a eles, que, por sinal, também não estava muito bem vestida. Diana tirou seus sapatos de plataforma com um gemido, enfiou um pé e começou a massageá-lo. Achei que você fosse estudar medicina, Harry deixou escapar.
E ia mesmo, o primeiro amor secreto e não correspondido fez uma careta para ele por baixo da franja. Mas você tem que viver para alguma coisa. Nós crescemos no mesmo vilarejo, Diana explicou a Alex. Eu costumava ajudá-lo em suas aulas. E quanto a você? O que está fazendo aqui? E em poucas frases, Alex explicou sua situação. Harry queria muito cair no chão, porque seu ato desprezível também havia sido contado. Ele entenderia se Diana, por exemplo, tivesse batido em sua cabeça com o sapato e lhe dissesse que estava com nojo de se sentar ao lado de um canalha desses. Mas ela apenas ouviu, para perguntar a Alex. E é por isso que precisamos de sua ajuda, concluiu ela. Não estou entendendo, Diana enrugou o nariz e depois estreitou os olhos. Você quer dizer que a Selena está na Goldville? Exatamente, Alex assentiu, depois se virou para Harry. Ela é cuidadora de idosos em meio período. Ela está adquirindo experiência e prática, por assim dizer? Não tenho certeza se esse é um bom plano, Diana, como já vinha fazendo há algum tempo, começou a roer a unha nervosamente. Nós não temos outros, sorriu Alex. E, além disso, eu poderei lhe agradecer. Como vocês se conheceram? Harry percebeu que estava se intrometendo, mas lhe doeu ver Diana abraçada a Alex, pressionando-se contra ele. Nós namoramos por um tempo, disse a garota, envergonhada. E se formos pegos? E se chamarem a segurança? E se for perigoso para a vovó? Perguntou Harry, que achava que o plano parecia loucura. Não temos nenhuma outra opção. E, além disso, acredite em mim, essa não é a pior bagunça em que já me meti. Então, Diana, precisamos tomar uma decisão agora mesmo. Ok, a garota suspirou, e então, tirando a peruca, descobriu que seu cabelo estava preto como breu. Ela balançou a cabeça e passou os dedos pela cabeça, penteando os cachos desgrenhados. Faltam 4 danças e então. De jeito nenhum, disse Alex, como se tivesse sido cortado. Precisamos desse tempo só para nós. Não se preocupe, falarei com o proprietário e a ausência será perdoada. Então vou me vestir, disse a garota e saiu correndo para as profundezas do clube. Harry esperou por ela com os olhos perdidos na multidão da pista de dança. Alex estava fazendo alguma coisa em seu telefone. Finalmente, Diana voltou, vestindo jeans, botas cor-de-rosa engraçadas e uma jaqueta no mesmo tom fúcsia berrante. Que ótimo! Vamos começar, disse Alex, levantando-se. O Buindolar foi projetado para ser um cruzamento entre uma clínica moderna e uma casa de repouso de luxo. Os residentes geralmente eram pessoas que precisavam não apenas de cuidados 24 horas por dia, mas também de tratamento, procedimentos regulares e exames de alta precisão. No vasto território, cercado por uma cerca com um posto de controle de segurança, havia prédios com quartos para hóspedes, sala de jantar e outras instalações necessárias, e além disso, também para lazer e entretenimento cultural, por exemplo, havia um cinema, uma biblioteca, um teatro. E ao redor de tudo isso havia um parque bem cuidado, onde no verão as flores floresciam em abundância e agora, no inverno, ele era decorado com esculturas de gelo e neve. Às 10h30 da manhã, 2 carros entraram no território de Odobroidolar. No primeiro estava, de acordo com o que os guardas disseram, um novo funcionário talentoso, o jovem Dr. Harry, assim como Diana, que, de acordo com a lenda, era parente distante de Harry, já estava trabalhando aqui há algum tempo. O segundo era Michael, um cliente em potencial da Good Dole, que queria conversar sobre como fazer com que seu bisavô entrasse nela. O plano da pequena companhia de aventureiros era que Alex, com quem ninguém na clínica jamais havia se visto, distraísse o dono da instituição, que faria uma ronda pessoal por seus pertences hoje. Harry e Diana deveriam encontrar Selena e tirá-la discreta e silenciosamente do prédio, levá-la para o carro e escondê-la no banco de trás, e então, é claro, todos teriam que sair daqui, e, a princípio, tudo correu conforme o planejado. Alex subiu ao primeiro andar e foi até o escritório do proprietário do local, teve uma conversa minuciosa. Harry e Diana foram até o local onde os anciãos moravam. Já se sabia que Selena havia sido colocada no 13º quarto, que era o mais distante do corredor. Diana, aí está você.
De repente, uma garota rechonchuda em um uniforme de enfermeira os alcançou. Me ajude. Austin está fazendo isso de novo. Diana suspirou. Austin era um dos pacientes mais problemáticos. Ele parecia um dente de leão de velho, mas às vezes imaginava que estava em perigo, que alienígenas queriam roubá-lo, e então começava a se esconder nos lugares mais inesperados. Agora ele estava se escondendo no guarda-roupa. E se recusava terminantemente a sair para comer, xingando os funcionários, dizendo que eles não queriam alimentá-lo com sopa de macarrão com frango, e o deixavam para experimentos. Diana tinha um dom raro, ela conseguia encontrar uma linguagem comum até mesmo com os idosos mais desagradáveis, e foi por isso que sua colega insistiu, literalmente puxou sua mão para ajudá-la a lidar com esse avô. Eu levo 5 minutos, Diana olhou para Harry, suplicante. Eu já estou indo, ok? O falso médico não teve escolha a não ser concordar. Ele caminhou sozinho até o final do corredor e empurrou a porta do quarto, e Selena estava aqui. Ela estava sentada em uma cadeira perto da janela e observava a neve caindo atrás do vidro, e no caminho para cá, Alex finalmente contou a Harry em detalhes sobre a condição de sua avó. E havia boas e más notícias. Selene, como os médicos haviam prometido, deveria se recuperar muito em breve. O estranho ataque não havia prejudicado sua capacidade de se mover, falar ou pensar claramente por conta própria. No entanto, ela estava com amnésia. Os médicos lhe garantiram que, com alguns dias de repouso, ela recuperaria a memória. Por enquanto, Selene só sabia seu nome, lembrava que tinha um neto, sabia que ele era órfão e que a amava. E também lhe disseram que um grande amigo a havia trazido para este lugar, mas que ele era um homem ocupado e, por isso, ainda não podia visitá-la pessoalmente. Ao entrar no quarto, Harry fechou a porta atrás de si. Vovó, e ele chamou suavemente e congelou, não ousando dar mais um passo, e ali estava ela, sua própria avó. Como ele pôde ser tão cruel com ela, quase sem fôlego pelo fato de que aqui, com seus próprios olhos, ele estava convencido de que ela estava viva e bem. A velha senhora virou a cabeça e olhou atentamente para quem entrava. Boa tarde, disse ela e sorriu, você é meu neto? Sim, vovó, respondeu Harry, sorrindo. E eu vim para levá-lo para casa, acrescentou. Na realidade, é claro, era uma grande mentira que Alex nem sequer havia explicado qual era seu plano a seguir, mas por enquanto ele prometeu a ela que a levaria, que colocaria Kate atrás de um apartamento seguro onde sua irmãzinha não pudesse chegar até ela. Não que Alex tenha dito que Verônica era capaz de machucar Selena. Mas ele deu a entender que, ao contrário de Selena, sua avó não era exatamente estável e normal em termos de psique, portanto, se Selena tivesse conseguido se apaixonar pela irmã ao longo dos anos, ou não quisesse restabelecer as relações familiares, sua reação poderia ser imprevisível. E ainda havia a ideia maníaca dela sobre ele, Harry. Bem, era complicado. E tudo o que restava era confiar em seu irmão. Harry. Selena exclamou e estendeu os braços, seu neto se aproximou e a abraçou. Vovó, a senhora vai ter alta. Vamos para casa. Vamos. O rosto de Kate se iluminou. E eu que pensava. Estou cansada deste lugar. É limpo e agradável, como um sanatório, mas ainda é um hospital. É estranho. Neta, eu tenho medo. Ela apertou a mão de Harry com força. Será que ela vai voltar para mim? Ela vai voltar, vovó, respondeu ele. Agora vamos sair daqui, acho que será melhor. Você vai se lembrar de tudo, e ela sorriu e lançou um olhar ansioso para a porta. Parecia que eles iam entrar gritando que ele não era um médico de verdade e que tudo estava perdido. Mas um dos funcionários acabou de passar pela sala. Vamos, vovó. Harry tirou da bolsa que havia trazido um casaco de inverno leve, mas quente, botas de inverno e uma roupa de malha quente, um chapéu, luvas e cachecol. A vovó pegou as coisas e Harry se escondeu no banheiro por um tempo, para não incomodá-la na troca de roupas. Mas quando ele voltou, descobriu que Selena estava com alguns problemas, por isso estava tendo dificuldade para calçar as meias e os sapatos. Vou ajudá-la, vovó, disse ela, e a ajudou com isso, bem como com o agasalho, o cachecol, as luvas e o chapéu. O médico não vai jurar?
Ele disse que vai levar muito tempo para me curar. Não vai, vovó, disse Harry, olhando para o corredor com apreensão. Para onde diabos Diana foi? Pensou Harry, preocupado, e então, percebendo que não podia esperar mais, levou a avó com ele. No caminho, eles passaram por alguns funcionários, mas ninguém lhes deu atenção. Onde você estava? Harry correu até Diana, que havia se aproximado deles literalmente na esquina. Desculpe-me por não ter chegado mais cedo, disse ela. Quem é essa? Sua noiva? Perguntou Selena. Apenas uma amiga, respondeu Harry. Era terrivelmente estranho, mas quando sua avó chamou Diana assim, ele se arrepiou. E se Diana fosse realmente sua noiva, ou até mesmo sua esposa? Não, é claro, isso seria pura fantasia. Há muita coisa que os separa. E depois do que ele fez? Ele provavelmente não tem direito a uma vida normal. De repente, Harry decidiu que, quando tudo acabasse, ele deveria contar à avó o que havia feito. E deixar que ela decidisse o que fazer a respeito. Perdoar ou... O mais provável, pensou o garoto com amargura, é que ela decidisse renegá-lo completamente, e essa seria uma reação humana normal. Harry estava começando a pensar que a sorte estava definitivamente do seu lado porque os três já tinham chegado à saída, mas, de repente... Selena? Aonde você está indo? Tem um cara magro de óculos, parece um médico. Meu neto está me levando, assentiu a idosa. Eu recebi alta. Quem decidiu? O médico de óculos franziu a testa e olhou desconfiado para Harry. Quem é você exatamente? E eu? Eu e o garoto não sabia o que dizer. Harry, sua avó agora também olhava atentamente, como se tivesse acabado de reparar em suas roupas. O que? Você trabalha aqui? Quando aprendeu a ser médico? Harry se sentiu literalmente encurralado, porque o homem com o uniforme de guarda já os estava observando, e uma enfermeira intrometida tinha acabado de passar por ali. Mas, de repente, o alarme de incêndio disparou. Urgente, todos para fora! Diana gritou e empurrou o homem de óculos para fora do seu caminho, arrastando Selena para frente sob seu braço, e você teria caído naquela velocidade, mas não caiu porque Harry a estava segurando sob o outro braço. Que fogo! Os olhos de Harry se arregalaram enquanto eles saltavam para o ar livre e corriam para a esquina do prédio. Nada, disse a voz de Alex, que também estava lá. Mas logo ficou mais claro, pois uma das janelas do primeiro andar desse lado do prédio estava aberta. Seu trabalho? Perguntou Diana, semicerrando os olhos. Alex acenou com a cabeça na direção do estacionamento. Vamos lá, vamos embora. Neto, o que está acontecendo? Perguntou Selena, assustada e confusa. Está tudo bem, vovó, respondeu ele. É um amigo, ele se encontrou no momento seguinte. Aquele que me trouxe aqui. Ah, obrigado. De nada, eu só estava fazendo meu trabalho, sorriu Alex. Ele quase correu para o estacionamento. Coloque todo mundo no carro. Pelo portão destrancado, de acordo com o protocolo de segurança do Ogo de Dólar, o guarda o abriu para que os bombeiros passassem livremente. Mas, no final, eles não chegaram porque não foram chamados, e não foram chamados porque o diretor da Goldview acalmou a todos dizendo que tinha certeza de que era um alarme falso. Sim, ele sabia. Porque Alex, depois de entregar a ele um maço grosso de anotações, havia lhe pedido esse pequeno favor para entrar na brincadeira. E porque Alex havia lhe oferecido uma quantia muito maior do que a que ele poderia obter de Verônica, e em grande parte porque Alex sabia como ameaçar as pessoas habilmente quando era necessário forçá-las a fazer algo. Foi por essas razões que o diretor da Woodhouse ativou falsamente o sistema de alarme do complexo, sozinho, por 5 minutos. Não force. Exigiu Harry. Não estou, pelo que parece, respondeu Alex. Não se preocupe. Estou ao lado do livro. Quase. O que vai acontecer? Harry se sentou nervosamente no banco. Para que e o que vai acontecer? Perguntou Selena, que estava sentada com Diana no banco de trás.
Não se preocupem, Alex se virou para os passageiros e sorriu encantadoramente. Por sorte, nós os resgatamos. E agora vocês logo estarão em casa. Como está se sentindo? Não muito mal, suspirou Selena. Mas minha mente está um pouco confusa. Tudo o que está acontecendo parece estranho para mim. Eu concordo, disse Diana. É como se estivéssemos em um filme. E quem quer que tenha escrito o roteiro, claramente não está em casa. Chegamos, Alex estacionou o carro no pátio de um complexo de apartamentos moderno e bem conservado. Nós 4 entramos pela entrada e subimos até o 6º andar. Alex abriu a porta, eles entraram no corredor escuro porque as janelas do apartamento estavam fechadas com persianas. Será que a lâmpada queimou? Perguntou Harry, porque Alex rangia na escuridão. De repente, a porta bateu com força e uma luz se acendeu. Alex estava sendo agarrado pelo braço ao redor do pescoço por um homem grande, cuja cabeça careca estava quase no teto, e o irmão de Harry não conseguia falar, a julgar pela expressão em seu rosto, e mal conseguia respirar. Selena ofegou, Diana gritou e Harry ficou sem palavras ao perceber que agora eles estavam em apuros, pois no meio da sala, do pequeno corredor através das portas abertas que davam diretamente para a espaçosa sala de estar, Verônica estava de pé no meio da sala. Ao lado dela estavam alguns homens muito sérios e obviamente armados. E eu que tinha tanta certeza de que pelo menos o meu não me trairia. Disse a avó de Harry, dirigindo-se despreocupadamente ao homem grande. Deixe-o ir. Eu preciso dele vivo. Por enquanto. Como este aqui. Ela apontou o dedo para Harry. Verônica. A voz de Selena soou. Impressionante. Era uma mistura de sentimentos, de reconhecimento, descrença de que aquilo não era um sonho, mas a realidade, uma emoção à beira da alegria quando alguém estava pronto para acreditar no melhor e estava a apenas um passo disso. Verônica, é você? Selena, os lábios da mulher com o luxuoso terno roxo tremeram. Você se lembra de mim? Como alguém poderia se esquecer de sua irmã? Mas... os médicos disseram que você se esqueceu. Que você tem amnésia. Que bela cena no espírito das novelas brasileiras, comentou Alex baixinho, esfregando o pescoço. O cara estava olhando em volta e Harry adivinhou que o irmão estava pensando em uma maneira de se aposentar com o mínimo de perdas. Na verdade, ele estava procurando qualquer meio de escapar. Selena e Verônica estavam conversando. Uma a uma e juntas. Verônica disse que havia procurado, mas que tudo era inútil e, de repente, tudo funcionou. Mas ela não sabia como abordar o assunto e decidiu esperar um pouco. E eis que a espera se transformou em tragédia. Harry observou, condenado, o rosto de sua avó ficar branco quando ela descobriu o que havia feito. Eu me lembrei, exclamou ele. Pensei que estava sonhando. Mas eu ouvi. Eu me lembro. De pé sobre mim, lá no celeiro. Y. Pedindo desculpas. Selena se virou para o neto. Como você pôde fazer isso, querido? Como você pôde? Eu pensei que você estivesse morto. Pensei que você não se importava mais, disse Harry com os lábios e a língua dormentes. Por que você não me disse que queria ir embora? Por que não me disse quais eram seus sonhos? Eu tentei conversar algumas vezes. Eu sei, ele balançou a cabeça. Às vezes, eu era tão egoísta. Eu tinha medo que você me deixasse, que a vida na cidade desse uma guinada, que você conhecesse uma garota, que tivesse seu próprio destino e... Sinto muito, Harry, mas quantas histórias como essa acontecem quando as pessoas esquecem, abandonam seus antigos companheiros? Foi o que me pareceu, ele suspirou e sorriu tristemente. Que se você tivesse ficado comigo. Não para sempre, mas pelo menos por mais alguns anos, então tudo ficaria mais calmo. E o fato de que acabou sendo assim, você deve saber. Tudo bem, já chega, já chega. O rosto de Verônica se contorceu, ela bateu os pés, cerrou os punhos. Como você pode fazer isso? Ele é. Seu neto é um degenerado. Eu vi tudo, eu ouvi tudo.
Depois do que ele fez, depois do que ele fez. Eu sei, Selena disse com firmeza. Ele cometeu um erro. Ele é um garoto jovem. Ele está fora de si. Se ele soubesse que eu estava viva, ele faria qualquer coisa para me salvar, daria tudo de si. O que é isso? Isso é ridículo. Verônica riu, revirando os olhos para o teto. Sabe? Você e eu éramos muito parecidos naquela época. E, embora tenhamos vivido vidas diferentes, há semelhanças aqui também. Seu neto é um traidor, um monstro. O meu também, ele acenou para Alex. Ele não é melhor. Mas você, irmã, você sempre foi mais fraca do que eu, você sempre teve um coração tão bom. E agora Verônica estava visivelmente tremendo, e seu rosto ficou branco. E isso quase arruinou você. Mas agora que eu a encontrei, não vou deixar você se arruinar mais. Eu lhe peço perdão. Pelo quê? Selena não entendeu. Verônica, Verônica. Me dê um abraço. Já se passaram anos, mana. A avó de Harry se aproximou dela de braços abertos. Mas Verônica não pareceu notar. Livre-se deles. Agora. Verônica, o homem grande que havia segurado Alex antes, disse cuidadosamente. Você quer que os joguemos na rua? Não, seu idiota. Verônica estava praticamente gritando. Destruam-nos. Aqui mesmo, agora mesmo. Oh, Kate. Acredite em mim, vai doer ver isso no começo. Mas depois você vai perceber que estou fazendo tudo isso por você. Veja. Agora as pessoas que machucaram a mim e a você vão morrer. Verônica, do que você está falando? Selena parecia que estava prestes a desmaiar. Os caras com cara de gangsters que eram subordinados de Vera se entreolharam confusos. Vamos lá, disse um deles, um cara ruivo e corpulento. Fui contratado como guarda-costas da oligarquia e não me alistei para o crime. Claro que não. Verônica riu novamente. Harry, apesar de não ser um psiquiatra 1000 vezes mais experiente, sentiu que a risada vinha de uma pessoa que estava à beira da verdadeira e mais sombria loucura. Era impossível esperar isso de uma mulher velha e frágil. Foi por isso que todos os presentes perderam o momento em que Verônica de repente atacou um dos homens que trabalhavam para ela e arrancou uma arma do coldre. E, no momento seguinte, ela estava apontando a arma para Harry. Parabéns, seu desgraçado. Verônica sibilou, você será o primeiro. Não. Selena estava na frente de Harry, com os braços estendidos, literalmente cobrindo-o. Não se atreva. Não se atreva, você não vai tocar no meu neto. Afaste-se, irmã. Eu só quero remover o obstáculo que a impede de ser verdadeiramente livre e forte. E então eu cuidarei do meu. Eu deveria ter feito isso com o pai dele em algum momento, mas eu tinha aquele instinto maternal estúpido dentro de mim. Ela riu novamente e tossiu. Por cima de meu cadáver. Exclamou Selena. Enquanto isso, Alex se movia silenciosamente ao longo da parede e Harry imaginou que ele queria chegar à porta da frente. Mas aqui Selena estendeu a mão, agarrou o cara alto pela bainha da jaqueta e o puxou em sua direção, colocando-o quase literalmente ao lado de Harry. E sem tirar os olhos de Verônica. Você já foi minha irmã. Você era todo o meu mundo. Mas depois, a vida nos separou. Se ao menos pudéssemos conversar, Selena sorriu amargamente. Não vou deixar você machucar as crianças. Não, você não se atreveria. Harry. É a minha família. Como sabe que eu não ousaria? Perguntou Verônica. Seus dedos se contorceram. Parecia que em um momento irreparável aconteceria. Mas, de repente, Verônica tentou respirar fundo. Seu rosto se contorceu de angústia e medo. Sua mão livre se levantou e pressionou seu coração. E... Não estou me sentindo bem, e sussurrou ele, e então, largando a arma, começou a afundar lentamente no chão. Os eventos seguintes se fundiram para Harry em um caleidoscópio confuso e impossível. Alex está chamando uma ambulância?
E sua própria avó também não está bem, mas ela é corajosa e imparável, querendo ficar perto da irmã, mas, apesar dos melhores esforços dos médicos, Verônica morre menos de 24 horas depois. Ela recupera brevemente a consciência e tem tempo para conversar com a irmã. Harry não estava presente, mas Alex estava lá porque sua avó permitiu que ele estivesse. Harry estava com muito medo de que tanto estresse tivesse um efeito ruim sobre Selena, mas ela estava. Ela disse que tinha que cuidar do funeral da irmã agora, e também descobriu que havia muitas outras coisas para cuidar. Todos eles foram cuidados por Alex e Cyril era o nome do homem que Harry havia confundido com o mordomo e, afinal, ele era o aliado secreto de Alex que os havia ajudado a escapar da mansão de Verônica. Harry se sentia perdido e sozinho. Diana o ajudou a não ficar desanimado, ela estava lá para conversar com ele sobre as coisas, lembrá-lo de comer e beber. O Harry e sua avó voltaram para o apartamento que Alex havia alugado para eles. E, é claro, eles conversaram sobre muitas coisas. Foi provavelmente a conversa mais franca que a avó e o neto tiveram em anos. Eles se desculparam por muitas coisas. Confessaram muitas coisas. E concordaram com muitas coisas para o futuro, e então, após o funeral de Verônica, Alex disse de repente que, depois de terminar algumas coisas, ele voltaria para o pai. E quanto a mim? Perguntou Harry, que de repente se sentiu muito triste porque havia encontrado seu primo de segundo grau, mas ele estava desaparecendo. E você? Sorriu Alex. Não se preocupe, não estou indo para Marte. Vejo você por aí. E, a propósito, você deve ser um homem muito sério agora. Eu sei que sou. Harry assentiu com a cabeça. Tenho que cuidar da minha avó. Ela já lhe contou? Alex olhou para ele com os olhos apertados. O que é isso? Harry não entendeu. Verônica mudou o testamento depois que encontrou sua irmã. Ela incluiu meu pai e Selena. Então, sua avó fica com metade da fortuna de Verônica. E isso, acredite, é muito. Mas como não se trata apenas de dinheiro, e não apenas de dinheiro, mas também de alguns negócios, então, teremos que levar a sério. No início, é claro, precisaremos de um gerente. Recomendo manter as pessoas que ajudaram Vera em tudo. Elas são confiáveis. E o mais importante é que não haja relação com aqueles problemas dos anos 90. E depois? Você precisa estudar seriamente. Porque um dia, tudo será seu ponto. A mente de Harry não conseguia absorver tudo aquilo. Ele teria gritado de felicidade e pulado de alegria ao saber que sua avó era agora uma milionária. Mas agora ele apenas encolheu os ombros e cantarolou. Mas ele concordou com tudo o que Alex disse. E ela pediu que ele a ajudasse da maneira que pudesse. Ele disse que sim, é claro, e prometeu não perder nada, mesmo quando voasse para casa. Harry também se lembrou de que, originalmente, o capital de Verônica havia sido obtido não apenas por meio de negócios honestos, mas também por meios criminosos. É claro que isso foi há muito tempo. Mas Harry achava que era errado possuir tanto dinheiro. Então, ele conversou com a avó. Novamente com franqueza e honestidade. E eles chegaram à conclusão de que era correto doar grande parte do dinheiro para a caridade. Decidiram que ajudariam todos os idosos, as crianças de famílias numerosas, os animais desabrigados, em geral, pelo menos de alguma forma tentariam usar esse dinheiro para boas obras, e então Harry se encontrou com Diana. Ele agradeceu a ela por tudo e perguntou se ela iria deixar o clube. Por quê? Bem, é assim. É que você dança para todo tipo de homem lá. Eu nem sequer tiro minha roupa. Ela bufou em sinal de indignação. Eu só danço. Tudo bem, faça o que você quiser. Harry acenou com a mão. Eu não me importo. É claro que você não se importa. Diana franziu a testa. Por que eu me importaria? Bem, eu estava pensando que se estivéssemos namorando, e eu poderia conversar honestamente com minha namorada, e dizer a ela do que gosto, e ou do que não gosto, e Diana ficou em silêncio por alguns minutos. Depois sorriu calorosamente.
Isso é uma oferta para sermos um casal? Ela se saiu como uma tola, não foi? Um pouco, mas eu entendo. Vou ter que pensar sobre isso. Não tenho pressa. Mas, por enquanto, podemos ser apenas amigos, certo? Harry assentiu, estendeu a mão e gentilmente, cuidadosamente, delicadamente, entrelaçou os dedos com os dela. Eles ficaram no calçadão e observaram o sol se pôr lentamente abaixo do horizonte. A neve brilhava. A vovó o convidou para o chá da tarde. Talvez você possa vir, ela não se sentirá tão solitária depois de... Ele não terminou, mas Diana o entendeu sem palavras e disse que iria embora. Harry sabia que sua vida havia mudado drasticamente, que havia sido virada de cabeça para baixo. Mas, mais importante, ele sabia que ele mesmo havia mudado. E isso era apenas o começo. Mas ele nunca mais seria o mesmo. E ele esperava que ele pudesse ser uma pessoa muito melhor.